Ansiedade. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Brava. Autoconhecimento e performance mental na prática. Quem nunca passou por um processo de ansiedade intensa, daquelas que fazem o corpo estremecer, o coração acelerar e a mente ficar num processo de inquietude que consome a nossa alma? Todos nós, né? Eu confesso que eu tenho uma tese, e a ansiedade, ela acontece porque ansiamos o caminho da conexão interna, o caminho dessa interiorização na direção do self. E enquanto estamos no processo ou de descoberta que esse caminho existe, ou de caminho errado, de indo oposto a este caminho, essa ansiedade é despertada. Bom, trouxe aqui um textinho para a gente aprofundar a visão sobre o tema, pois aumentando a consciência, aumentamos a capacidade de atuarmos sobre nós mesmos, aumentamos o autoconhecimento e, por fim, a nossa potência interior. Vamos nessa? O que é a ansiedade? Como definiremos a ansiedade e como a relacionaremos com o medo? Uma pessoa que atravesse a rua, vendo um carro aproximar-se a toda velocidade, sente o coração bater acelerado e apressa o passo, calculando a distância entre o carro e ela própria para saber o quanto ainda falta para se encontrar em segurança. Ela sente medo, que a estimula a correr para um lugar seguro. Mas se ao atravessar for surpreendida no meio da rua por carros vindo de direções opostas, fica sem saber para onde se voltar. O coração bate ainda mais depressa e, em vez da sensação anterior de medo, entra em pânico. Sente a visão nublada e o impulso que esperamos saber controlar, para correr cegamente em qualquer direção. Depois que os carros tiverem passado, talvez sinta fraqueza e um vazio na boca do estômago. Isso é ansiedade. Quando temos medo, sabemos o que nos ameaça. Somos dinamizados pela situação. Nossa percepção é aguçada e tomamos medidas para fugir e evitar de outras maneiras o perigo. Quando estamos ansiosos, porém, sentimos-nos ameaçados, sem saber o que fazer para enfrentar o perigo. A ansiedade é a sensação de estar estagnado, agarrado, oprimido. E em vez de tornar mais aguda a percepção, em geral, torna embotada. A ansiedade pode ocorrer em maior ou menor intensidade. Pode ser uma leve tensão antes do encontro com alguém importante ou a apreensão antes de um exame em que o futuro da pessoa está em jogo e ela ignora se está ou não bem preparada. Ou pode ainda ser um profundo terror que cobre a testa de suor, enquanto se espera para saber se um ente amado sofreu ou não um desastre de avião, se um filho se afogou ou voltou em segurança de uma tempestade no lago. Sentimos ansiedade de todas as maneiras, uma dor nas entranhas, uma compreensão no peito, uma confusão generalizada. Ou talvez a sensação de que o mundo que nos rodeia é cinzento, ou um grande peso na cabeça, ou ainda algo parecido com o terror da criança que descobre que está perdida. A ansiedade pode assumir todas as formas
em intensidades, pois a reação básica do ser humano a um perigo que ameaça sua existência ou um valor que ele identifica com a sua existência. O medo é uma ameaça a uma parte do self. Quando uma criança briga, talvez se machuque, mas esse machucado não seria uma ameaça à sua existência. Um estudante universitário talvez se sinta meio assustado com o exame do meio do ano, mas sabe que o mundo não virá abaixo se tirar má nota. Mas tão logo a ameaça se torne bastante séria para envolver o self totalmente, a pessoa experimenta a ansiedade. Esta nos aflige no âmago de nós mesmos. É o que sentimos quando nossa existência como selves está ameaçada. É a quantidade e não a... Desculpe. É a qualidade e não a quantidade de uma experiência que determina a ansiedade. Pode-se sentir um leve aperto no estômago quando uma pessoa que consideramos amiga passa por nós na rua sem cumprimentar, embora a ameaça não seja intensa. O fato de o aperto continuar e a gente se sentir confuso e procurar uma explicação para a atitude do amigo demonstra que a ameaça é algo fundamental para nós. Quando muito intensa, a ansiedade é uma emoção mais penosa sentida pelo animal racional. Perigos presentes são menores que a previsão do futuro, disse Shakespeare. E sabe-se de pessoas que assaltaram de barcos salva-vidas por não conseguirem enfrentar a agonia da dúvida, a incerteza de ser ou não salvos. A ameaça da morte é o símbolo mais comum da ansiedade, mas a maioria das pessoas de nossa era civilizada, com poucas exceções, não se vê diante de um revólver ou de outras ameaças semelhantes. Bom, o homem que terá em lugar na história científica porque possuía um orifício no estômago através do qual os médicos de um hospital de Nova York podiam observar suas reações psicomáticas em momentos de ansiedade, medo e outras tensões, muito bem ilustrou tudo isso que dissemos. Na ocasião em que estava ansioso por não saber se convertia e conservaria um emprego no hospital ou teria que viver da caridade do Estado, exclamou: se não puder sustentar minha família, prefiro atirar-me ao mar. Isto é, se estivesse ameaçado o valor de ganhar honestamente a vida, Tom, como o caixeiro viajante William Loman e inúmeros outros em nossa sociedade, sentiria ter deixado de existir como self e preferia morrer. Isto é exato, de um modo ou de outro, para quase todo ser humano. Determinados valores, como o sucesso, o amor, a liberdade para falar a verdade, como no caso de Sócrates, ou Joana d'Arc. Fiel às suas vozes interiores, são considerados o âmago da razão de viver de uma pessoa. E se tal valor é destruído, ela sente que a sua existência pessoal poderia ser igualmente aniquilada. Liberdade ou morte. Não é uma simples figura de retórica, nem um lema patológico, já que os valores dominantes de nossa sociedade reduzem para a maioria das pessoas a ser estimado, aceito e aprovado. Grande parte da ansiedade de nossos tempos advém da ameaça de não ser querido, viver isolado, solitário e abandonado.
A maioria dos exemplos de ansiedade acima citados, apontados, são normais, isto é, proporcionais a uma ameaça real. No incêndio, luta ou exame decisivo na universidade, por exemplo, qualquer pessoa ficaria ansiosa, em maior ou menor grau. Todo ser humano experimenta, de diferentes maneiras, a ansiedade normal, à medida que evolui e enfrenta várias crises da existência. Quanto mais capaz de enfrentar e sobrepujar essas crises normais, o desmame, a ida para a escola e mais cedo ou mais tarde a responsabilidade da carreira e do casamento. Menos ansiedade neurótica sentirá. A ansiedade normal é inevitável e deve ser francamente admitida. Este conteúdo se ocupará principalmente da ansiedade sentida pela pessoa que vive numa época de transição e das maneiras construtivas com que pode ser enfrentada. Naturalmente, porém, muita ansiedade é neurótica e precisamos, pelo menos, defini-la. Suponhamos que um jovem, um músico, saia com uma moça pela primeira vez e, por razões que ele desconhece, sente medo dela e não se diverte nem um pouco. Suponhamos que evite o problema real, fazendo um voto de afastar de sua vida todas as jovens e dedicar-se exclusivamente à música. Alguns anos mais tarde, solteiro e musicista de grande êxito, percebe que se sente estranhamente inibido junto às mulheres. Não consegue falar-lhes sem corar. Tem medo de sua secretária e fica apavorado com as senhoras que fazem parte dos comitês que organizam as programações de seus concertos. Não consegue descobrir uma razão objetiva para estar tão assustado, pois sabe que elas não lhe farão mal e, pelo contrário, tem muita pouca autoridade sobre sua pessoa. O que ele sente é ansiedade neurótica, isto é, desproporcional ao perigo real e resultante de um conflito inconsciente. Você já terá suspeitado que o jovem músico teve como uma mãe um sério conflito que se prolongou inconscientemente, levando a temer todas as mulheres. A maioria das ansiedades neuróticas provém de conflitos psicológicos subconscientes. A pessoa se sente ameaçada, como que por um fantasma. Não sabe onde se encontra o perigo, como combatê-lo e dele fugir. Esses conflitos, inconscientes em geral, têm início numa situação ameaçadora anterior, que a pessoa não teve forças para enfrentar. Por exemplo, uma criança diante de uma mãe dominadora ou possessiva, ou obrigada a enfrentar o fato de que os pais não gostavam dela. O verdadeiro problema é recalcado, porém, surge mais tarde na forma de ansiedade neurótica. A maneira de resolver e trazer à tona a experiência real anterior temida pela pessoa e, em seguida, transformá-la numa ansiedade ou medo normal. Para tratar de qualquer ansiedade neurótica, seria a medida mais sensata procurar um profissional. Mas a nossa principal preocupação aqui é aprender a utilizar de maneira construtiva a ansiedade normal. Para tal, é preciso esclarecer um ponto muito importante: a relação entre a ansiedade e a autopercepção. Após uma experiência aterradora, como uma batalha ou um incêndio, muita gente diz: fiquei atordoado. Isto ocorre porque a ansiedade derruba, por assim dizer,
os suportes da autopercepção, como um torpedo, ataca abaixo da superfície, no plano mais profundo, no âmago de todos nós. E é neste nível que nos sentimos como pessoa, como sujeitos agindo no mundo de objetos. Assim, a ansiedade, em maior ou menor grau, tende a destruir a autoconsciência. Quando o inimigo ataca na linha de frente, por exemplo, os soldados que se encontram na defensiva, apesar do medo, continuam a combater. Mas se o inimigo consegue destruir o centro de comunicação à retaguarda, o exército fica desorientado. As tropas movimentam-se a esmo, perdem a noção de unidade de combatente. Os soldados ficam ansiosos ou em pânico. Isto é, o que a ansiedade causa ao ser humano. Desorienta-o, afastando temporariamente o conhecimento nítido do que é e de quem ele é, e nevoando a realidade que o rodeia. Esta confusão referente a quem somos e o que deveríamos fazer é o aspecto mais penoso da ansiedade. É isso. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Brava. Autoconhecimento e performance na prática. E isso faz toda a diferença. Valeu!